Olá, boa noite, 7 horas e 19 minutos, sexta-feira, muita informação por aqui para você que está assistindo a programação do SCC. Olha só os destaques de hoje. Um bebê encontrado sozinho dentro de um carro no sul do estado. Os bombeiros conseguiram retirar a criança, que passa bem. No interior do estado, trabalhadores vindos do Nordeste para serviço na agricultura estavam vivendo em condições precárias e estão sem receber salário nem para comprar comida. As marcas da violência obstétrica. Um ano depois de perder um bebê na hora do parto, família ainda luta por respostas da justiça. O SCC News está no ar. Sexta-feira, hein? Fim de semana batendo na porta, mas tem informação nessa sexta-feira para você. Dá uma olhada nessas imagens que foram feitas no fim da tarde de hoje. Isso aí, gente, é em Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, uma senhora que está deitada ali no chão nesse momento, as pessoas estão tentando ajudar ela, a gente consegue ver, apesar da imagem estar um pouco de longe, mas ela está caída no chão. E isso aí aconteceu da seguinte maneira, isso aí pelo menos o que os populares que viram a situação acontecer. Ela estava descendo do ônibus quando caiu na descida do ônibus, né? O ônibus acabou arrancando e essa senhora caiu e ficou caída ali na calçada. Ela ficou deitada ali no chão esperando pelo atendimento do pronto-socorro por pelo menos meia hora, e justamente por volta das 6 da tarde. Então, é um horário muito movimentado, muita gente transitando. De acordo com o relato da população que estava ali no local do acidente, o ônibus deu a partida enquanto ela estava descendo ainda, então por isso ela acabou caindo. Mas o motorista do veículo ficou ali do lado da vítima, aguardando a chegada do SAMU. A gente não tem informações sobre o estado de saúde dessa senhora, a gente tentou entrar em contato. Enfim, o que a gente tem é esse relato aí do pessoal que estava lá e viu isso acontecer. E aí, é claro, né, mais informações a gente pode também colocar ali no scc10.com.br para você que quiser saber. O fato é que é preciso ter cuidado, principalmente em horário de pico. E as pessoas que estão descendo do ônibus, né, que o ônibus acaba arrancando antes da hora, e aí quando é uma pessoa idosa tem que ter todo o cuidado do mundo. E agora um outro caso que vem do sul do estado, mas que também é chocante, viu? O Corpo de Bombeiros de Tubarão foi acionado hoje de tarde. Por quê? Um bebezinho estava sozinho, chorando dentro de um carro. Os bombeiros forçaram a abertura da porta e finalmente conseguiram. Olha só, tiraram o bebê de dentro do carro na cadeirinha e logo a mãe chegou explicando o que aconteceu. Ela teria estacionado, versão da mãe, né, para ir ao banco. Estava acompanhada dos 2 filhos, o bebezinho que foi retirado, que está aí no colo do bombeiro, que foi retirado dentro do carro, e uma criança de 6 anos que ficaria no carro também. Só que a criança de 6 anos não quis ficar no carro com o irmãozinho e a mãe acabou deixando o bebê sozinho no veículo para ir ao banco, mas ela logo voltaria. Isso foi o relato da mãe, né? O Conselho Tutelar foi acionado, a mãe afirmou que tinha consciência do erro. Esse caso, é claro, vai ser avaliado, porque bem na hora que os bombeiros estavam retirando a criança, a mãe chegou e aí deu o relato dela do que teria acontecido. É bom lembrar que esse tipo de situação, gente, não pode acontecer, viu? Se você acha que às vezes pode deixar a criança ali um tempo, não dá, não tem condição de acontecer. E aí, é claro, por isso que o Conselho Tutelar foi acionado e agora vai levar adiante esse caso. E você já deve ter visto vários tipos de crimes, né, solucionados pela polícia com algo que foi furtado e aí é devolvido ao dono, mas essa é mais inusitada. Olha só, em São Joaquim, na Serra Catarinense, foram recuperados 2 bois avaliados em R$11 mil. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão para encontrar 2 cabeças de gado que tinham sido roubados em julho na cidade de Braço do Norte, no sul do estado. O dono dos animais vendeu eles para um comprador e não realizou o pagamento. De acordo com a polícia, eles foram levados primeiro para Gravatal e depois para Tubarão. Por último, então, nesse destino aí onde foram encontrados os bois, em São Joaquim, na Serra Catarinense, foram encontrados e devolvidos ao dono. Depois do intervalo, o desalento de trabalhadores que vieram do Nordeste para tentar a vida na agricultura e agora estão sem receber, prestes a serem despejados e quase sem ter o que comer. A gente volta já. De
volta com o SCC News e olha, a precariedade das condições de trabalho e moradia de dezenas de agricultores contratados para realizar o plantio da cebola na cidade de Imbuia, no Alto Vale do Itajaí. Por causa da reportagem, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal estiveram no local hoje e constataram diversas irregularidades. Essa reportagem foi exibida a primeira vez no SCC Meio-Dia de hoje e aí depois teve esse desenrolar todo. Olha só. O não pagamento pelo trabalho executado e a falta de registro profissional foram os principais problemas encontrados durante a fiscalização. Agora à tarde, a repórter Suelen Elksen e o repórter cinematográfico Marcos Fernandes acompanharam a fiscalização feita pelo Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal. Apesar da suspeita, a denúncia de trabalho semelhante à escravidão não foi comprovada. Promotor, o que vocês encontraram de irregularidades nesse local? Nós encontramos diversas irregularidades trabalhistas, quase no limite do que seria considerado o trabalho análogo à escravidão. O agricultor terá que se responsabilizar por todas as custas trabalhistas. Vai ter que pagar pelos dias trabalhados, registrar este pessoal e, se ele não quiser mais fazer a continuidade do contrato de trabalho, ele vai ter que pagar também as verbas rescisórias. Os trabalhadores registraram um boletim de ocorrência. Entramos em contato com o agricultor, dono da propriedade, e ele disse que pagou os valores devidos a um intermediário, mas que ele fugiu da cidade com o dinheiro dos trabalhadores. O agricultor, que não quis gravar entrevista, informou que os custos da produção acabam impedindo a contratação formal. Veio, trabalhou aí, joga dentro da roça, se vira. É por sua conta. O que acontecer com a gente, ele não tem nada a ver. Se nós adoeceu, pronto, tem que ficar em casa. Você não ganha, você não manda, e aí? Até hoje que eu fiquei sabendo, eu não conheço ninguém que trabalha com a carteira assinada aqui. A maioria dos trabalhadores veio do Nordeste em busca de uma oportunidade. O contato foi feito através de um intermediário, uma espécie de aliciador. O grupo encontrou uma oportunidade em uma plantação de cebola. A cada 1.000 mudas colocadas na terra, o trabalhador ganha R$ 7,50. E um detalhe chama a atenção: eles já chegam ao estado devendo aos patrões. De primeira a passagem é R$ 400. E R$ 200 de comida, você vem, mas vem segurando, passando fome ainda. Só começa a ganhar dinheiro mesmo depois que paga essa... Depois que paga, você tem que trabalhar para pagar o patrão, para depois você começar a ganhar dinheiro, para mandar para a família. Em nota, a Prefeitura de Imbuia informou que já ofereceu a passagem de ônibus para que eles voltem aos estados de origem. Mas os trabalhadores só querem ir embora quando tiverem recebido os valores devidos. Agora, minha expectativa agora é receber e ir para casa agora, né? Que é a melhor coisa que eu tenho que fazer agora, é receber e ir para casa e seguir bem assim minha vida lá, né? Perto da minha família, perto da minha filha. A gente está no nosso direito, a gente quer receber o nosso. E eu quero receber o meu dinheirinho, pegar meu dinheirinho e partir para minha casa. Sem dinheiro nem para comprar comida, né? Prestes a serem despejados da casa onde eles estão, que também fazia parte aí desse contrato que foi feito com o agenciador, o intermediário. Uma situação realmente lamentável dessas pessoas, né? Vindos lá do Nordeste do país em busca de uma oportunidade. Agora a gente traz um alerta sobre a dengue em Santa Catarina. Esse ano, o estado registrou um aumento de quase 80% do número de focos de mosquito Aedes aegypti e Joinville lidera o ranking de mortes e casos autóctones da doença, ou seja, aqueles casos que são transmitidos dentro do estado mesmo. Por isso eu vou conversar ao vivo com o repórter David Sacramento. Ele está ao vivo com a gente lá em Joinville, situação crítica. E Joinville sendo aí o destaque negativo nesse caso da dengue, né, David? Boa noite para você. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Exatamente, a situação por aqui ainda é preocupante, já que das 6 mortes por dengue que foram registradas em todo o estado de Santa Catarina, 5 são aqui em Joinville. E quase 90% dos casos autóctones dessa doença, ou seja, que foram transmitidos dentro do estado, também são do município. Inclusive, Bruna, Joinville é uma das 4 cidades classificadas com epidemia de dengue, que é quando a taxa de incidência é maior que 300 casos por 100 mil habitantes.
Mas a situação já é de alerta também em todo o estado. De janeiro a agosto foram registrados quase 46 mil focos do mosquito Aedes aegypti em Santa Catarina. É um aumento de cerca de 80% em comparação ao mesmo período do ano passado. 115 municípios catarinenses já são considerados infestados de focos da dengue e já são quase 32 mil casos confirmados da doença. Portanto, você aí de casa que está nos assistindo, é bom manter sempre o alerta e evitar a proliferação desse mosquito da dengue na sua residência. Como é que você pode fazer isso? Por evitar os focos. Dá sempre uma olhada no terreno da sua casa para ver se está tudo limpinho, também evitar água parada, porque nós sabemos que a dengue ela pode levar a quadro mais grave da doença e também à morte. Então é bom sempre estar bem alerta, né, Bruna? Eu volto com você aí no estúdio. Verdade, David. Obrigada. Falando ao vivo aí de Joinville, norte do estado, fazendo esse alerta para a gente. Olha, a data de hoje tem um significado triste para uma mãe em especial. Há um ano, ela espera alguma resposta da justiça. E ela certamente não está sozinha nessa luta. Pelo menos 45% das gestantes que fazem o parto no SUS sofreram o mesmo que a Raquel. Isso segundo uma pesquisa da Nascer Brasil. A gente está falando de violência obstétrica. Aquele momento que pode ser a realização de uma mulher e que, para algumas, acaba se tornando um grande trauma. Hoje seria um dia de festa, aniversário da minha filha Melissa. Ela faria 1 ano. E a história que tinha tudo para um final feliz tomou outro rumo. Do momento que rompeu, que estourou a minha bolsa, eu senti uma dor muito forte do lado esquerdo e senti um estouro dentro da barriga. E uma dor fora do comum, fora da dor do parto. E eu pedi socorro, pedi para eles olharem, pedi ajuda. Agora, todo o sonho de ser mãe de menina está apenas na imaginação. Do que eu tinha planejado para hoje. Eu só fico imaginando o que eu poderia estar fazendo, o tema da festinha dela. É um dia difícil. O que eu poderia estar vivendo e não estou vivendo com ela, porque o meu sonho foi destruído. E é sobrevivendo para poder lutar por justiça, cada dia. Raquel é mais uma mãe vítima de violência obstétrica. Ela fez denúncia ao Ministério Público Federal. São 12 meses de idas e vindas a advogados. A nossa equipe fez contato com o MP, que nos apresentou um despacho de 25 de maio enviado à Polícia Civil solicitando a apuração do caso. E outro documento, de 18 de junho, onde o MP recomenda que o HU instaure sindicância interna para apurar os fatos e apresente um relatório. O caso ainda está em investigação. Por nota, o Hospital Universitário, onde o parto aconteceu, afirma que todas as condutas adotadas estavam de acordo com os protocolos do serviço, como já tinha nos falado no ano passado. Infelizmente, Raquel não é a primeira e nem a última vítima de violência obstétrica. Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo mostra que 1 em cada 4 mulheres já sofreu violência obstétrica no país. E o mais grave, a lei brasileira não prevê esse tipo de crime, ainda que o parto humanizado seja um direito da mulher. Quando o parto passa a ser um procedimento agressivo, com violação de direitos, a mulher pode e deve procurar ajuda, denunciar os fatos à Polícia Civil. Os casos em que ocorreram denúncias de violência obstétrica são investigados pela delegacia com a instauração de inquérito policial, o que for necessário para apurar os fatos. Toda gestante deve ter conhecimento dos direitos e fazer valer no momento do parto. A mulher ela pode sim se informar do que é comum e do que não é comum acontecer durante o trabalho de parto. Uma boa dica é ela pegar na internet um plano de parto e questionar ali os itens que aparecem com seu obstetra. Assim ela consegue ter informação e ter uma ideia do que seria um abuso ou não durante o trabalho de parto. O assunto agora é falta de chuva. Especialistas afirmam que o problema se arrasta mais intensamente desde 2019 aqui em Santa Catarina. Sem chuva, a produção no campo fica comprometida e isso acaba refletindo no aumento dos preços dos alimentos. A região oeste é uma das mais afetadas. Acompanhe.
A caminho de um planeta cada vez mais quente, a escassez de água deve ser a crise dos próximos anos. Trazendo consequências cruéis e generalizadas, os períodos de estiagem serão cada vez mais longos, causando insegurança alimentar, pobreza e desigualdades. A seca traz uma vulnerabilidade muito grande para o sistema energético brasileiro, com um risco grande, na verdade, de impactos econômicos enormes em 2021 e também em 2022. A seca realmente transforma as paisagens. Este que era para ser um campo de futebol com grama verdinha, se transformou em um aglomerado de mato seco. Encontramos este campo de futebol a poucos quilômetros de São Miguel do Oeste. A região é a que mais sofre com a estiagem. Para dar uma ideia, nós aqui do extremo oeste, estamos com um atraso das chuvas de mais de 2 mil milímetros no último ano e meio por aí. É uma situação bastante ruim para nós, né? Afeta muito a produção, nós temos preocupações em relação ao abastecimento da indústria. Os principais rios do estado, da região sul, estão com um nível de base baixo, né? Então, nenhuma seca de 3 ou 4 meses faz isso, né? Essa é uma estiagem longa e agora com a influência da laninha, né, tende a se agravar. Mas enquanto a poeira não baixa e a chuva não vem, quem precisa deste recurso para colocar comida na mesa vai se virando como pode. Guilherme tem uma criação de vacas para a produção de leite. Por aqui, a alimentação dos animais tem sido um desafio. A gente enfrentou bastante dificuldade nessa estiagem aí por causa da produção de comida, né? A pastagem, como não se desenvolvia, a gente teve que optar por outras formas de alimentação, né? Então, sem chuva, não vai ter pastagem de qualidade, não vai ter um milho de qualidade que depois é transformado em silagem ou em ração. E isso nos preocupa bastante, né? O que a gente tem feito, principalmente aqui no estado, é feito com que essa água que vem de chuva seja acumulada, seja garantida dentro da todo o nosso planejamento. Então, hoje a gente vem construindo cisternas, barragens, construindo reservatórios, para que a gente garanta esse acúmulo de água, para que quando venha de fato essa parte de estiagem, a gente tenha água guardada. O sábado tem predomínio de nuvens e chance de chuva em todas as regiões, principalmente do Planalto ao litoral. No oeste e meio oeste, Planalto Sul, Litoral Sul tem até aberturas de sol, mas entre muita nebulosidade. Nessas regiões, a possibilidade de chuva da tarde em diante. As temperaturas vão estar mais agradáveis. Já no domingo se mantém com a condição de chuva em cidades do Planalto ao litoral. No oeste e meio oeste tem aberturas de sol ao longo do dia. No sábado, em Florianópolis, máxima de 21 graus. No Vale do Itajaí, a mínima prevista é de 12 em Blumenau. Em Lages, mínima de 8. Em Chapecó, mínima de 12 e máxima que não passa dos 19 graus. No domingo, em Joinville, mínima de 17, máxima de 20 graus. Na Serra, sol entre muitas nuvens e mínima de 11 em Lages. Em Criciúma, máxima de 21 graus. E no oeste, sol entre poucas nuvens e máxima de 24 graus em Chapecó. Todo mundo sabe que a gasolina está cara e não é pouco, né? Mas será que ao abastecer a gente está recebendo exatamente a quantidade que está pagando? Hoje o Inmetro realizou uma fiscalização para verificar essa situação em vários postos aqui da capital. A nossa equipe acompanhou. O consumidor sofre, não é mesmo? Somente no primeiro semestre, a gasolina aumentou várias vezes. Em Florianópolis, o Procon está atento. Recentemente, uma medida do governo federal flexibilizou a venda de combustíveis de diferentes marcas em postos de gasolina bandeirados. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Defesa do Cidadão e do Procon, notificou o Sindópolis, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis, para que informe a origem dos combustíveis. Essa alteração ela pode diminuir o valor do custo, né, do combustível para o consumidor. Então, essa informação ela tem que ser passada para o consumidor e também o Procon vai verificar eventuais aumentos injustificados.
Outros órgãos também estão em fiscalização. É o caso do Inmetro, o Instituto de Metrologia de Santa Catarina, que segue fazendo um trabalho intenso nos postos de combustíveis pelo estado, tanto para verificar a qualidade do produto, como também a quantidade desejada pelo consumidor. Se o equipamento está realmente marcando certo, se não existe um problema mecânico, né, que nem sempre é má fé, vamos dizer assim, é picaretagem, né, do dono do posto. Muitas vezes o equipamento pode sofrer algum defeito mecânico. Hoje pela manhã, nossa equipe acompanhou uma fiscalização em um posto da capital. Aqui o trabalho foi para saber se a quantidade desejada pelo consumidor está indo para o tanque do veículo. Bom, a quantidade foi retirada, né? O presidente está aqui do Inmetro, está tudo dentro da normalidade, né? Está seguindo o padrão aí. Está seguindo o padrão, então a bomba ela foi aprovada, ela está realmente entregando aquilo que ela está demonstrando. Fiscalização que o consumidor aprova. A fiscalização sempre é importante, né? Você evita as fraudes no próprio combustível, e isso aí é importante porque dá muito mais confiança para o usuário, né? Em caso de fraude na qualidade ou quantidade de combustível, a pena chega a 5 anos de fechamento do posto, inscrição estadual cancelada e podendo se estender ao proprietário e administradores. E a multa pode chegar a R$1,5 milhão de reais. O Sindópolis disse que a informação sempre foi cumprida pelos postos de bandeiras brancas, que essa é uma informação obrigatória exigida pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Agora é hora do nosso Minuto SCC. Olha só. Olá! Um vídeo que está circulando nas redes sociais gerou polêmica em Criciúma, no sul de Santa Catarina. As imagens mostram alunos de uma escola particular fazendo uma saudação nazista dentro de sala de aula. Em nota, a direção da escola diz repudiar qualquer ato de apologia ao nazismo e que as providências cabíveis foram tomadas, sendo os alunos suspensos. E agora vamos falar de solidariedade. Promessa no handebol, a catarinense Kailane Bastiani precisa da sua ajuda. Sem poder jogar desde que sofreu uma lesão no quadril, a jovem de 18 anos corre contra o tempo para conseguir os R$32 mil para realizar a cirurgia que marcará seu retorno às quadras. Quer saber como ajudar? Acesse scc10.com.br. Bom final de semana! Vou ficando por aqui, obrigada pela companhia ao longo da semana. Saio de férias e até daqui 10 dias. Tchau, tchau!